por causa dessa alta de casos e também da ocupação de leitos de UTI, algumas prefeituras da nossa região decidiram e voltaram a adotar medidas mais restritivas. É o caso de Ribeirão Preto, que volta a ter um lockdown. Será por 5 dias. Vamos ver o que o prefeito Duarte Nogueira falou sobre isso. Elas passarão a valer a partir de quinta-feira, dia 27 de maio, e elas estarão em vigor até segunda-feira que vem, no dia 31 de maio, inclusive. Depois, na segunda-feira, depois de acompanhar o que ocorreu com essas medidas restritivas nos próximos dias da sua vigência, 27, 28, 29, 30 e segunda-feira, dia 31 de maio, inclusive, nós vamos, na segunda-feira, dia 31, anunciar a flexibilização ou não dessas medidas que foram tomadas. E quais são essas medidas que foram tomadas? O que vai poder funcionar em Ribeirão Preto? Então nós vamos ver aqui no telão do Tá No Ar Campinas o que pode funcionar em Ribeirão na área da saúde, né? Farmácias, médicos, consultórios médicos, né? Também veterinários. Veterinários, atenção, hein? Apenas urgências, tá? Apenas urgências. No setor da economia mais propriamente dita, né, indústrias podem continuar trabalhando normalmente, a construção civil também, postos de combustíveis e agências bancárias poderão abrir, respeitando, especialmente na agência bancária, respeitando distanciamento e lotação, e o transporte por aplicativo e táxi. Por que a gente está colocando isso daqui? Porque em Ribeirão tem algumas regras do que não pode funcionar também. Ó, o que não pode funcionar, ônibus, já não tá funcionando mesmo, então já tá em greve, né? Então, mesmo que volte a rodar, o máximo que pode acontecer é voltar a rodar amanhã, só. Porque a partir de quinta não vai rodar mais. Até segunda-feira. Pelo menos isso é a previsão inicial. O que também não pode funcionar, igrejas e escolas, pet shops e academias. Ainda que exista alguma dúvida da população com respeito ao pet shop por causa da compra de alimentos para os animais. Ainda existe uma questão que está sendo discutida em Ribeirão por causa disso. Salões de beleza também não podem funcionar. E o atendimento presencial em mercados e restaurantes. Mercados, restaurantes, quitandas, etc. só podem funcionar com delivery até às 11 da noite. Tá? Essa é a restrição em Ribeirão Preto. Escritórios não podem abrir, exceto os de contabilidade, por causa do imposto de renda, que o prazo termina na segunda-feira. É a única exceção. Mas também com atendimento à distância, tá? Os escritórios de contabilidade podem abrir, mas sem atender presencialmente. Horas depois de Ribeirão ter anunciado o lockdown, Franca também adotou uma medida parecida, que também começa a partir de quinta. Só que por lá as medidas vão até o dia 10 de junho. Vamos ver o que o prefeito Alexandre Ferreira falou sobre isso. Para que a gente possa restringir o contato das pessoas, a gente permite algumas áreas funcionando, por exemplo, a área de alimentação a gente permite, a área de medicamento a gente permite, mas com restrições. Com delivery na alimentação, com delivery na farmácia, com posto de gasolina funcionando. A decisão ela não é fácil para ninguém, nem para nós, nem para vocês. A decisão, ela nesse momento, é a receita que nós temos para diminuirmos a transmissão. Ela é dura, muito, e a gente sente no coração essas medidas. Vamos então saber mais uma vez aqui no telão quais são as medidas agora adotadas na cidade de Franca, também com relação ao lockdown que está sendo proposto no município. Podem funcionar apenas por delivery, tá? Apenas com entregas, supermercados, mercearias e mercados, né? Mercados de bairro. Padarias, restaurantes e lanchonetes também podem funcionar. Distribuidoras de gás de cozinha podem abrir normalmente. Pet shops e lojas agropecuárias podem abrir em Franca, e é até por isso que Ribeirão está eventualmente discutindo a questão dos pet shops, porque pode haver uma migração aí entre Ribeirão e Franca, de pessoas que procurem pet shops e acabem causando um problema maior na cidade vizinha. Farmácias e drogarias, como sempre, né, podem abrir normalmente.
Em Franca, até o dia 10 de junho. Em Ribeirão, até segunda-feira. E na segunda-feira vai haver uma nova entrevista coletiva da Prefeitura para poder anunciar se vai acabar ou não. Ribeirão está com 91% de leitos ocupados. Franca está vendo uma escalada também muito importante disso, já passando dos 90%. Mas não são as únicas cidades. Aliás, o Franca ainda segue com toque de recolher das 8 da manhã, aliás, das 8 da noite até as 5 da manhã. A gente está falando também, vai falar também de Araraquara. Araraquara começou um novo lockdown desde ontem. A cidade, se você bem se lembra, tinha sido a primeira aqui do estado de São Paulo a adotar uma medida restritiva dessa forma. A Alana Freitas está de volta com mais detalhes sobre essas novas medidas adotadas no município de Araraquara. Alana. Exatamente, Felipe. Araraquara é interessante, porque é diferente o trabalho. Ele vai fazer uma análise aí, e o prefeito, inclusive, jogou um pouco para a população, dizendo que quem vai decidir se a cidade vai ficar aberta ou vai realmente ter o lockdown é a população, de acordo com o resultado das testagens. Olha só que interessante essa forma. O decreto, né? Tem um decreto com essas novas regras de combate ao coronavírus, ele entrou em vigor hoje, né, em Araraquara, e com esse decreto, a cidade volta a ter um lockdown com fechamento do comércio e circulação restritas de pessoas, se ultrapassar, Felipe, a taxa de 30% de pacientes com sintomas, né, para a Covid-19 por 3 dias consecutivos ou 5 dias alternados no período de uma semana. Então vai ser feita uma avaliação. A cidade também poderá voltar a ter um lockdown se no momento, né, se nesse mesmo período alcançar a taxa de 20% de testes positivos no geral, considerando aí pessoas com sintomas ou não sintomas da Covid-19, desde que dê positivo essa porcentagem. E se esse lockdown ocorrer, o retorno das atividades só acontece, segundo esse decreto do prefeito, quando começar a registrar 3 dias consecutivos de taxa de positivos, né, abaixo de 20%. Nos casos de sintomáticos, é abaixo de 15% da testagem geral, considerando também pessoas assintomáticas. O decreto, segundo o prefeito da cidade, né, que é o Edinho Silva, é um pacto social, ele falou isso mesmo oficialmente, né, entre aspas. Quem vai dizer se Araraquara vai continuar aberta não sou eu, é a população de Araraquara, fecha aspas. É uma fala do prefeito da cidade, Edinho Silva. E lembrando, como você acabou de comentar, Araraquara fez um lockdown que ajudou a frear o aumento de casos na cidade no início desse ano, né? Foi do dia 21 de fevereiro que foi decretado e durou 10 dias, teve um resultado muito positivo, segundo informou a prefeitura, né? Nesse período que eles fecharam, Felipe, os casos caíram 66,2% na cidade e as internações caíram 24%. 50 dias após o lockdown, foi essa a avaliação da prefeitura, e as mortes caíram em 62%. O que eles vão fazer de testagem? Olha só, bem interessante a forma de testar. Eles querem aumentar a capacidade de testagem na cidade. Com isso, agentes da vigilância vão fazer uma busca ativa nas comunidades, testando, né, pessoas, inclusive em estabelecimentos comerciais. No caso das empresas, se o rastreamento encontrar uma quantidade superior a 10% de pessoas que testarem positivos em relação ao total de funcionários de cada empresa onde vão ser feitos os testes, os infectados vão ficar em isolamento por 14 dias e será feita uma investigação de surto naquele local. Se um caso positivo for encontrado nesse estabelecimento, todas as pessoas aí que tiveram contato com essa pessoa que testou positivo também serão testadas. Se os exames derem negativo para o vírus, eles ficam em quarentena pelo período de 3 dias. No terceiro, vão repetir o teste, que é para ter certeza. E se a segundo teste der negativo, a pessoa poderá voltar a trabalhar e essa empresa vai continuar funcionando normalmente. No momento, há 184 pacientes internados na cidade, estão internados, né, na cidade, 91 deles estão em UTI. A taxa de ocupação em Araraquara é de 96%. Mais da metade dos pacientes estão internados em UTI, mas são de outras cidades também. Isso tem que ser levado em conta. Mas a situação não está fácil, por isso o prefeito tomou essa decisão desse decreto. Como eu falei, ele julgou a responsabilidade mesmo para os resultados, né? Vamos lá, vamos avaliar. Inclusive, além de empresas e comunidades, igrejas, institutos religiosos aí também vão ser testados, vai ser feita essa avaliação. Então, dependendo do resultado, é que vai fechar ou não Araraquara totalmente. Não vai ter um controle, o trabalho de testagem, que a gente já sabe, é eficiente, ajuda a rastrear o vírus e ter um controle melhor dele também. Interessante a forma de trabalho que o prefeito vai adotar na cidade, Felipe. A Alana Freitas está comentando aqui com a gente a situação de Araraquara, né? 96% de taxa de lotação de leitos de UTI, é um número altíssimo, mesmo levando em conta que Araraquara recebe pacientes de outras cidades, como Dourado, como
enfim, outros municípios ali, chama atenção em alguma forma, porque está crescendo mais uma vez o número de casos de Covid-19 aqui na nossa região, no interior paulista. Obrigado, viu, Alana Freitas, pelas informações. A Alana Freitas volta às 3 da tarde no Alerta Total, trazendo mais notícias aqui da nossa região.